Jesus ele personificou a honra. Enquanto muitos buscavam um trono, Jesus ele pegou a toalha para lavar os pés dos discípulos. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, na noite dessa quarta-feira, meu Pai, nesse projeto tão poderoso, meu Pai, que trazendo tantos resultados, meu Pai, que é o projeto Casa Firme. Meu Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por ter mais uma oportunidade, meu Deus, de estar no altar. Meu Deus, falando do Senhor. Meu Deus, sendo guiado pelo Senhor. Meu Pai, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, a cada casa, a cada igreja, a cada líder, meu Pai, a cada jovem. Meu Pai, que essa oportunidade não venha a ser desperdiçada, meu Pai, mas nesse tempo que passaremos juntos. Meu Deus, pode, meu Pai, ser um pequeno espaço de tempo, meu Deus, de menos de 1 hora, mas que esta 1 hora, meu Pai, seja a hora, meu Deus, que mudanças aconteçam, que escamas venham cair, meu Deus. Que uma visão seja mudada, alterada, transformada, que o Senhor possa, meu Deus, pegar aqueles, meu Deus, que muitas vezes estão procrastinando decisões, meu Deus, e que a palavra, meu Pai, venha entrar, meu Deus, viva e eficaz, meu Pai, dividindo, transformando, alterando, meu Deus, que a alma do Espírito, meu Pai, venha a ser dividido, meu Pai, e que o Espírito seja fortalecido hoje, que o Senhor possa levantar os nossos jovens, que o Senhor possa abençoar o nosso povo, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar, meu Deus, este culto das 23, meu Deus, como um presente, porque para mim eu recebo assim, meu Deus, o presente, meu Pai, da oportunidade de estar aqui neste altar. E que cada um, meu Pai, receba este presente, meu Deus, que o Senhor está nos dando. Enquanto, meu Pai, tantos lugares do mundo, meu Pai, é proibido, meu Deus, é moldado, meu Deus, tenta ser castrado, meu Pai. Muitos, os cristãos, meu Deus, não podem falar, meu Deus. Aqueles que falam, meu Pai, podem sofrer punições. Aqueles, meu Pai, que perdem membros. Aqueles, meu Pai, que morrem, meu Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, fazer a cada um enxergar, meu Deus, que nós temos o hoje. E este hoje, meu Pai, se torna um presente. E o que nós realizarmos hoje, meu Pai, se torna, meu Deus, o resultado do amanhã, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, nós te agradecemos demais, meu Deus, e que o Senhor possa conduzir esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Nós falamos agora, mesmo no culto das 23, sobre erros não justificam erros. Jamais permita que o comportamento errado de alguém o afete. Não culpe o comportamento dos outros pelo seu mau comportamento. Uma das coisas que eu quero trazer hoje, aqui para esse culto, para essa reunião, para esse trabalho, para essa oportunidade, é sobre a questão dos jovens de Efésios 6, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na Bíblia Viva diz: filhos, obedeçam seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe.
dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com uma promessa. E esta é a promessa. Se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Eu queria ficar um pouco no ponto do honrar. Todos nós precisamos ter a consciência do diferencial, o que é obedecer e o que é honrar. Davi, ele nos ensina que a vontade dele construir o templo veio de uma vontade de ir honrar o Pai. A posição daquele que não precisa ser mandado. Jesus, ele personificou a honra. Enquanto muitos buscavam um trono, Jesus, ele pegou a toalha para lavar os pés dos discípulos. Assim como Deus está chamando a geração mais velha para acreditarem, se inspirarem e capacitarem os mais jovens, Ele está chamando os mais jovens para honrarem os mais velhos. A honra ela é muito lembrada quando a gente fala de pai e de mãe. Mas a honra é na vida. Honrar um professor, honrar uma pessoa que está numa posição de autoridade, honrar uma pessoa que pode te ensinar, honrar uma pessoa que é mais velha, sem nenhum parentesco com você. No plano de Deus, a honra libera a bênção. Quando se trata de liberar uma bênção, principalmente quando nós falamos de uma bênção multigeracional, nós estamos falando de uma honra que é o elemento chave para nós termos uma vida abençoada. A bispa já falou várias vezes que você recebe aquilo que você honra. Então, se você honra alguém, você vai ser honrado. Aquele que planta misericórdia, aquele que vai colher misericórdia. Ainda as bem-aventuranças do Senhor, o Senhor fala isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles serão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. O Senhor, Ele fala e Ele nos mostra que tudo que você plantar, você vai colher. E quando nós entendemos sobre honra, nós temos que entender que quando honramos uma pessoa, nós estamos tendo uma estima por ela, que deseja abençoar, e a geração mais velha tem uma herança para passar para as mais novas. Muitas vezes nós não honramos coisas pequenas. Às vezes eu vejo jovens, desde uma música, a um costume, a uma tradição, a uma roupa. Tudo o que nós vivemos hoje, alguém construiu. E é uma construção para uma próxima geração. Se muitas vezes você planta, dependendo da árvore que você planta hoje, você pode ser que você não vai colher o fruto dela. Mas a próxima geração, ela vai, se essa árvore for cuidada. Então, hoje, o problema é que muitos batem de frente com autoridades, com figuras de autoridades, é porque não aprenderam a honrar as coisas mais básicas. Honrar um irmão, honrar um obrigado, honrar uma oportunidade que recebe, honrar desde da casa que tem, dos pais que possuem. E nós precisamos aprender, porque a honra, eu ainda peguei o significado dela. A palavra honra significa fazer distinção. A proposta do Criador é que a honra fosse revelada através dos bens. Quando não existe uma relação saudável entre uma pessoa e suas finanças, este se torna uma maldição, o indivíduo acaba por se tornar servo daquele que deveria servir. O princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite
aproveitar do conceito, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, seus privilégios. Então você honra alguém porque simplesmente você sabe que deve honrar. Aqui em 2 Reis 6, tem um caso que eu quero trazer para vocês sobre Eliseu. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Na Almeida fala: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Aqui eles pediram a bênção e a permissão para construir algo maior. O que estamos fazendo aqui, quando nós vemos, é algo que, na visão que eu vejo, eles estavam fazendo algo extraordinário ali. É algo único. Mas eles não poderiam realizar algo novo. E para algo novo. Como vês, onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Porque não vamos ao rio Jordão. Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem vir, podem ir. Eles não estavam pedindo para Eliseu lhe construir algo. Eles não estavam pedindo para Eliseu fizesse algo além de levar a sua experiência, aquilo que ele tinha, que Eliseu que tinha para agregar para essa construção nova. Ali eles queriam que essa transição acontecesse. E eles entendiam a posição de Eliseu, o servo de Elias que recebeu porção dobrada. Eles entendiam que era importante Eliseu estar junto. São jovens que tinham uma grande missão e tinham uma visão dessa grande missão. E a Bíblia fala ainda em Joel 2,28, derramarei meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ali eram jovens que tinham visões. Mas não exclui a experiência anterior. A honra faz parte, este é o processo. Eles levaram, eles foram com Eliseu, eles reconheceram que precisavam da sua bênção, eles queriam a presença de Eliseu. Os profetas mais jovens não precisavam que ele fizesse um trabalho, mas muitos de nós precisamos entender a importância de honrar e de ouvir. Recentemente eu ainda falava com uma pessoa, um jovem, que ele não conseguiu obedecer a ordem simples. Ele não conseguiu ouvir o que a mãe tinha para falar, ele não ouvia o que a avó tinha para falar, ele tinha dificuldade com a autoridade, ele se envolvia com muita facilidade com coisas erradas. E se nós não aprendemos a honrar, nós vamos viver uma vida miserável, principalmente quando você não honra o seu pai e sua mãe. Você encurta a sua vida, você encurta o seu destino, você altera o que Deus tem para você, porque simplesmente você não honra o pai e a mãe. E quando você honra o pai e a mãe, é porque você já está entendendo qual a importância da honra. Aqui, então um deles perguntou: não gostarias de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pega-o. O homem esticou o braço e o pegou.
quando tiver um problema, ele chamou aquele que podia resolver o problema. Eliseu, ele mostrou, ele perguntou, aonde caiu o machado? Aonde caiu esse instrumento? Naquela época o machado era um instrumento caro, e a gente fala de algo que afia, algo que mostra o vigor, algo forte, algo que se funde desde o ferro à madeira. Eliseu, ele perguntou exatamente aonde foi o lugar. Porque nós temos que ouvir e honrar aqueles que conhecem, aqueles que sabem, aqueles que têm experiência, aqueles que sabem como deve agir. E o que ele jogou ali foi um graveto, a gente fala de um simbolismo, né? Muitos falam ainda que ele estava simbolizando o Calvário. Ali a cruz, quando ele jogou aquele graveto. E aquele que flutuou, porque tudo que você leva ao Senhor, o milagre acontece, e aquele milagre aconteceu. Mas precisava de alguém, naquele momento, que pudesse ensinar. Aquele que tinha fé, aquele que tinha mais experiência. Aquele que podia passar algo para os mais jovens. Eu posso dizer um caso aqui também, de Roboão. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia se reunido ali. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão e disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servos. Roboão respondeu: voltem aqui 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Até então, estava tudo certo. O padrão procedimento. Se você não tem resposta, melhor você procurar antes de você dar uma resposta errada. Até então, a cabeça de Roboão, tendo a perspectiva da posição que ele possuía, das pessoas que ele tinha que consultar, ele parou antes para entender o que eu devo fazer. Daqui para frente que é o problema. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai, perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do seu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foi falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse: tudo que eu estou falando aqui é totalmente voltado para a honra. Os conselheiros de Roboão eram os conselheiros de Salomão. E o conselho dele era para que ele honrasse e ouvisse os mais velhos. O problema é que muitos jovens acham que podem buscar conselho buscando a mesma narrativa daquilo que ele já pensa. E se nós quisermos crescer, nós precisamos ouvir pessoas que já tiveram outras experiências. Pessoas que realmente sabem o que estão falando. O problema é que muitos não estão honrando conselhos, não estão ouvindo direções, não estão ouvindo experiências.
não estão ouvindo a palavra, não ouvem pessoas que têm uma sabedoria adquirida também com o tempo. E quando falo isso, não é porque a pessoa é mais velha que ela pode ter sabedoria. Muito, muito pelo contrário, a gente vê muitos, né, com cabelo branco e sem sabedoria nenhuma. Mas eu estou falando de um caso que era necessário você botar na balança o que realmente era mais importante. Um conselheiro que deu conselhos a Salomão e teve sim resultados. No final, Salomão se perdeu. Mas no caso dele, ele precisava ouvir os conselhos daqueles que poderiam aconselhar. E não buscar ideias que até hoje, né, até então, esses jovens que tinham crescido com ele, não tiveram os mesmos, ou melhor, resultados melhores. Bom, nessa escritura de Efésios 6, que significa honra o teu pai e tua mãe, significa que quando você honra o seu pai e sua mãe, você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, abençoe-me, porque eu respeito e honro meu pai e minha mãe. A questão de honra é algo que nós temos que entender essa palavra, todos os dias buscar entender o que é honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe não tem uma idade. Essa palavra está dizendo para a criança, para o jovem. Não. Honrar pai e mãe até que o Senhor os recolha. Até que o Senhor leve o seu pai e sua mãe. Temos que honrar os nossos pais. Isso nos garante uma promessa. Porque é o único mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem. Para que tudo na sua vida vá bem, honre o teu pai e a tua mãe. O estilo de vida do mundo é desonrar o pai e a mãe. Quando um jovem, uma pessoa, ela decide ter um estilo de vida do mundo, ela vai estar desonrando o pai e a mãe dela. Mas quando uma pessoa, um jovem, obedece o que os pais estão falando, obedece o que a palavra de Deus está falando, ela está honrando o pai e a mãe dela. Porque quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu obedeço meu pai e minha mãe, eu estou automaticamente honrando e obedecendo a Deus, as ordens de Deus. É muito interessante quando você faz uma comparação até mesmo com a história de Abraão e Isaac. Quando Deus pediu Isaac, que era um sonho de Abraão e a esposa, e logo que depois aquele sonho se concretizou, se materializou, Deus pede que Abraão venha sacrificar aquele filho. E Abraão, honrando e obedecendo a ordem do Senhor, seguiu com Isaac para aquele sacrifício. Em nenhum momento lemos na Bíblia, porque a Bíblia é cheio de detalhes, mas não encontramos Abraão chorando, lamentando, perguntando por quê, porque o Senhor está fazendo isso comigo, mas nós conseguimos ter a ideia de que ele caminhou até o lugar confiando no Senhor, honrando o Senhor e obedecendo o Senhor que o Senhor estava falando. E é interessante que o menino, num determinado ponto, pergunta para o pai: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, Deus proverá. Então Abraão vai, chega no lugar alto, deita o menino, prepara. O menino já sabia como era preparado um sacrifício. Então ele se viu ali: ué, meu pai está preparando eu para o sacrifício. E é interessante, né, que Isaac confiava tanto no pai dele, que a Bíblia não relata que Isaac chorou, esperneou, gritou, mas
Isaac estava lá, preparado, pronto. E ele confiava muito no pai dele. Ele obedeceu o que o pai dele estava dizendo e falando, ele confiou. E Abraão teve a vitória dele. O Senhor conseguiu ver do que Abraão era capaz para honrar, para obedecer o que o Senhor estava ordenando. Então nós vemos Isaac honrando o pai dele, honrando a escolha que o pai dele estava fazendo para agradar o Senhor. Estava tudo ligado. Isaac não via Abraão, Isaac estava vendo Deus. Abraão não estava vendo Isaac, Abraão estava olhando para Deus. Honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem. Por isso que tudo terminou muito bem para Abraão, para Isaac, porque eles olharam para o Senhor. Isaac foi um bom filho, honrou a escolha do pai, não questionou o pai dele, honrando ali o voto que o pai dele tinha feito com Deus. E isso atraiu o quê? Bênçãos. Bênçãos para Abraão, muitas bênçãos para Abraão, muitas bênçãos para Isaac e para toda uma geração, uma descendência. E hoje nós infelizmente encontramos com jovens que não confiam, que não estão confiando nos pais, pais que não ensinam os seus filhos a honra, o que significa a honra. Desde quando era pequenininha, eu fui ensinada: honre os mais velhos, respeite os mais velhos, peça bênção para sua avó, para o seu avô, para os seus tios. E é interessante que, acho que foi o ano passado, eu falei com um tio ou uma tia que há muito tempo eu não falava. E é automático. Mas é há mais de 10 anos. E é automático. Bênção, tio. Bênção, tia. Eu não consigo falar, não consigo dar continuidade numa conversa com a minha mãe se eu não pedir bênção para ela, se eu não pedir bênção para o meu pai. Mas por quê? Isso foi ensinado. Hoje, se você vai falar assim, jovem, você tem que pedir bênção para o seu pai e sua mãe. Que careta! Que coisa ultrapassada! Você está honrando. Você está pedindo para o seu pai e para a sua mãe, me abençoa. Me abençoa. Lembra de Esaú? Sobrou uma bênção para mim? É muito importante recebermos a bênção dos nossos pais. E não está ligado do seu... o meu pai não é pastor, não é pastor. Não tem nada a ver. É a sua mãe que te gerou, é o seu pai que está ali te abençoando, te consagrando, declarando sobre você vitória, bênçãos. É muito bonito, né? Que até hoje, né, o vô e a avó com a bispa, eles têm momentos ali quando vai se despedir ou quando vê ela, abraça ela, abençoa ela e derrama muitas bênçãos, que o Senhor te abençoe. É muito lindo, é forte. Muito interessante isso, porque são pessoas que entenderam. A bispa é uma pessoa que honra muito o pai e a mãe, porque ela entendeu, eu preciso ir bem, tudo precisa correr bem na minha vida, eu preciso honrar os meus pais. Honrar o pai e a mãe não significa que você tem que conviver, mas honrar, respeitar, não falar mal do seu pai e da sua mãe pelas costas, porque também tem versículo para isso. Filhos que falam mal dos pais, maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe, todo o povo dirá amém. Ou seja, um filho nunca que pode falar mal do pai e da mãe nas costas. Teve uma vez que o Senhor me trouxe essa lembrança
E eu pedi perdão para ele porque eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa cabeça. Mas antes de conhecer Jesus, nossa, bastava meu pai e minha mãe dizer um não ou não fazer a minha vontade, eles viravam as costas, eu fazia careta. Fazia careta. É uma ira, fazia careta. E depois, quando eu cheguei no Senhor, o Senhor me trouxe a memória disso e eu pedi perdão para o Senhor, porque eu não sabia, eu não tinha essa consciência. Mas aquilo estava trazendo uma maldição para a minha vida. Eu estava trazendo um peso, eu estava amarrando a minha própria vida fazendo aquilo com os meus pais. Eu não estava honrando. E o momento que você honra mais o seu pai e sua mãe é o momento quando você escuta o não. Não, você não vai. Não, você não pode. É aí que você tem que exercitar a honra. Não, eu vou honrar. Eles sabem do que eles estão falando. Jovens, honre o teu pai e tua mãe. Pais, ensine os seus filhos sobre honra, sobre reverência, sobre respeito. Uma vez, faz muito tempo, um líder, ele foi entrar num carro e era um obreiro que estava na frente. O obreiro, tem muitos anos isso. Aquilo mexeu muito comigo. E o obreiro saiu, ele estava sentado na frente, o obreiro saiu e foi sentar no banco de trás. E o obreiro falou assim, para o pastor, para o líder: dê honra a quem tem honra. Isso é grandeza. Isso é grandeza. Dê honra a quem tem honra. Dê honra ao seu pai, dê honra à sua mãe. Quantos jovens que honram muito mais os colegas, os amigos da escola, da faculdade do que os pais? Você acha que você está em bênção? Jovens cristãos que estão na igreja ouvindo a palavra, honra muito mais os amigos, as pessoas lá de fora, do que o pai e a mãe. Isso não é bênção, você não está traindo bênção para a sua vida, mas maldição. Temos que honrar quem está dentro de casa, quem está lutando por nós, quem está trabalhando duro para pagar as contas. E tem muitos jovens que estão fazendo o caminho contrário de Efésios 6, 1 ao 3. Não estão progredindo, não estão caminhando, não estão sendo abençoados, porque estão quebrando uma lei e um princípio. Não está honrando o pai e não está honrando a mãe, mas está desonrando. Quando você desonra o seu pai e sua mãe, você traz maldição para a sua vida. Mas isso é algo que tem que ser ensinado desde pequeno. De pequeno. Desde quando os nossos filhos nasceram, a bispa, né, Fer? Desde quando eles nasceram, às vezes não saía nem a primeira palavrinha. Ela pegava a mãozinha, colocava na mão, pede bênção para a vovó. Pede bênção para a vovó. Até hoje, eles chegam na frente dela, às vezes dá uma esquece, ela só fica olhando. Não está esquecendo de nada? Bênção, vovó. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não é forte isso? Não é poderoso isso? Você, todos os dias, escutar do seu pai, da sua mãe: Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Significa que tudo que você fizer vai prosperar, vai crescer, vai avançar. Você é uma bênção. Você é poderoso, poderosa. Você vai fazer a diferença nesse mundo. Eu te abençoo. Tem muita diferença. Mas tem muitos pais que não ligam para isso, não querem ensinar sobre honra. Não, temos que ter isso muito vivo, muito forte no nosso coração.
Se você não é pai, talvez você é avô, é vó. Não deixa passar essa oportunidade. Se você é pai e mãe, resgate isso. Porque parece que no mundo, parece que isso está ficando cada vez mais raro. Crianças e jovens pedir bênção. E nós não podemos, como igreja, deixar isso morrer. Deixar isso acabar, porque isso é muito importante. Faz muita diferença na nossa vida, na vida dos nossos descendentes. Faz total diferença. É muito bonito quando você encontra uma criança, um jovem, dando honra a um senhor, a uma senhora, dando lugar. Olha, não, senta aqui, a senhora, pode ficar à vontade. É tão lindo, mostra uma grandeza. É incrível isso. Mais uma vez a comparação que eu faço com os jovens de Israel. Eles honram os pais, eles honram a família, eles honram o país, eles honram os idosos. Como eles honram? Lutando, indo para a guerra, enfrentando. Tem como eles ser mal-sucedidos? Por isso que eles são bem-sucedidos, corajosos, porque eles honram a nação, eles honram a família. A família é importante para eles. E temos que aprender com a palavra do Senhor, porque é o único mandamento com promessas. E não podemos quebrar esse mandamento. A história se repete quando a gente fala de Noé. Depois de toda aquela situação, depois daquela decadência que estava o mundo, Deus ele zerou tudo. E no momento que Noé ele teve uma atitude que aparentemente não condizia, aquilo era um teste para os filhos dele. E Cã não era mais aceitável, aquilo não era mais aceitável. Você não pode começar um novo tempo, uma nova geração, uma nova história, desonrando o pai. Muitas vezes nós pegamos isso de maneira literal e não pega de maneira espiritual. Você não começa um novo tempo, você não começa uma nova história, você não começa uma família com a primeira atitude depois de Noé ter plantado aquela vinha, ele se embriagou, e ao invés dele cobrir o pai, a atitude de Cã foi chamar os irmãos para expor o pai. A atitude de exposição é uma desonra. Quantas vezes nós falamos da nossa casa, nós temos uma facilidade de falar mal dos nossos pais, falar mal da nossa mãe, ter a vontade de expor, vontade de falar, eu preciso desabafar. Mas uma coisa é você desabafar por quem pode te ajudar, outra coisa é você desabafar para denigrir a imagem. Ali a intenção e motivação de Cã era expor Noé. E aquilo gerou para ele a pior desgraça da vida, um erro que não poderia ter sido cometido. Gerou uma maldição que veio através de um erro que ele deveria ter pensado. Você não pode brincar com leis espirituais. O problema é que muitos querem interpretar leis. A gente acostumou de ouvir coisa que é relativa. Não, a coisa não é relativa. Muitas vezes a gente vê lá as altas cortes do nosso país interpretando algo que não pode ser interpretado. Está na lei. A palavra de Deus ela é clara, você não entende? Na Almeida você pega na NVI, está mais difícil, eu pego na NVT, eu pego na NAA, não está mais difícil, eu vou descendo. E pego o quê? Na NTLH, eu vou pegar na mensagem, uma versão mais contemporânea, mais atual, mais fácil de falar, fácil de entender, mas é uma lei, eu preciso entender. Eu preciso ter contato com a lei, eu preciso obedecer a lei. O Senhor deixou leis para nós.
E a lei mais importante é honra teu pai e tua mãe. Ame a Deus acima de tudo. Honre teu pai, honre tua mãe. Independente do que aconteceu, isso é uma lei. E se você desonra a lei, maldito quem desonrar o seu pai e sua mãe. Você será maldito. Você será maldito na sua casa, você vai ser maldito no seu trabalho, no seu emprego, você será maldita a sua geração. Você vê que nenhuma história que você ouve, de jovens batendo, de jovens brigando, dando soco, apontando armas, matando, você nunca viu prosperar. São pessoas que morreram cedo. São pessoas que perderam o destino. São pessoas que acabaram presas, doentes. Você nunca viu uma pessoa feliz, uma pessoa completa, depois de te desonrado. E você desonrar a figura mais alta da sua vida é somente o reflexo das figuras que não têm tanta expressão na sua vida. Uma pessoa que desonra pai e a mãe, uma pessoa que vira as costas, uma pessoa que desobedece, uma pessoa que ouve, presta atenção. Às vezes o horário vai batendo, alguns vai começando a ser tomado pelo sono, mas presta atenção no que eu estou falando. Quando um pai ou uma mãe repete várias vezes para você, é uma atitude de honra ou desonra você está tendo? É uma atitude de desonra. Porque se Deus ele falasse, olha, não pode pecar, não pode mentir, hein? Vamos parar de mentir, vamos parar de mentir, vamos parar de mentir, o que você está fazendo? Da mesma forma que você precisa de um versículo só para cumprir, você não precisa de 20 para falar que você não pode mentir. Não precisa de 100 versículos para falar que você não pode roubar. Se um tiver na Bíblia, se tem uma direção, é lei. Eu não preciso ouvir várias vezes a mesma coisa. Porque se eu estou ouvindo um pai e a mãe, ouvindo uma repetição diária, faz isso, vamos lá, estuda, faz isso, vai tomar banho, vai comer, vai dormir, para de andar com essas amizades, que roupa é essa? Muda essa roupa, faz isso. O que é isso? Você está desonrando. O seu caminho não prospera. Você não vai ter plenitude. Não vai prosperar, não vai ter abundância. Não vai ter saúde emocional, que vai gerar uma doença emocional, uma doença espiritual e posteriormente uma doença física. Isso só piora. Se o meu pai e minha mãe estão mandando é uma vez só. Você pode sentar e conversar, mas se a ordem foi dada, você cumpre a ordem, depois você conversa. A ordem foi dada. Bispo, mas a ordem ela quebra e ela faz. Aí outra coisa. Porque muitas vezes a gente vê pais falando, não, você não vai ler a Bíblia, não vai para a igreja, não vai ouvir isso aqui, não vai. Tendo uma atitude totalmente irracional. Se ela fere a sua fé, é uma outra coisa. Aí é uma outra conversa. Mas coisas básicas, você precisa honrar e obedecer, porque isso existe uma promessa, uma lei e uma consequência para o descumprimento dessa promessa. Cã nunca desfrutou de nenhuma bênção de Deus, e Absalão morreu precocemente, não cumpriu com todos os seus dias. Ou seja, na Bíblia encontramos homens que honraram o pai e a mãe, e também encontramos homens que desonraram os seus pais. José honrou o pai. José foi um grande exemplo de jovem, é um grande exemplo de jovem para nós. Isaac honrou o pai, mas Absalão não honrou Davi. Não honrou Davi e morreu precocemente. É o que acontece. Ele trabalhou tudo contra o pai, morreu precocemente. E Cã, que expôs o pai,
não desfrutou de nenhumas bênçãos de Deus. E será que é isso? E Rúben, E Rúben, né? Estes são os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho. Mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi listado nos registros genealógicos como primeiro filho. Exatamente. Jovens, estamos falando de jovens aqui. Cã, Absalão, Rubem, jovens que perderam o seu destino porque quebraram uma lei, quebraram um mandamento, não cumpriram, não honraram. E essa palavra tem que nos despertar, Senhor, seja você pai ou mãe, qual é o seu papel? Eu tenho ensinado os meus filhos sobre honra? Se eu sou um avô, avó, eu tenho ensinado os meus netos sobre honra? Se eu sou jovem, Senhor, me ajuda a honrar os meus pais. Porque isso é inteligente, isso é agir com inteligência. Meu Deus, como eu posso ir contra os meus pais? Como eu posso desonrar os meus pais? A palavra de Deus está dizendo, maldição, você não vai. E olha que diz que você não vai o quê? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. É no Senhor, ou seja, está ligado com o Senhor. Quando eu honro os meus pais, eu estou honrando o Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo você honrar o seu pai e sua mãe. É justo você honrar a sua mãe que te carregou 9 meses, que carregou você na barriga, que tem um corte, que deu de mamar, que cuidou, que protegeu. É justo você honrar o seu pai, porque o seu pai trabalhou, o seu pai deu o suprimento, o seu pai fez tudo o que precisava. É justo. Mas tem gente que fala, é injusto o Senhor ter me dado esse pai e essa mãe. Não, não é injusto, é justo. É justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo, está escrito alguma coisa? Para que algumas coisas corra bem. Está escrito assim? Não. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É agora, é nesse momento, para que tudo que está nas minhas mãos cresça, floresça, e para que eu tenha uma vida longa. E essa palavra, ela é tão viva, porque Cã, Absalão, mas principalmente o Absalão, não teve uma vida longa, morreu cedo. E eu tenho certeza que, com os pais agora, você não quer que seus filhos morram cedo. A lei da vida é que os filhos enterrem os pais, mas que um pai não enterre um filho. Mas o que eu estou fazendo como sendo pai e mãe? Eu estou ensinando? Eu estou mostrando? Honra, respeita, limites. É que a palavra está nos ensinando. Essa é uma palavra poderosa, que abre portas. Porque às vezes tem portas na sua vida que está fechada. Porque você está quebrando uma lei, um mandamento. Tem uma obreira aqui na igreja, que é a Patrícia. Lembra a Patrícia? O pai não foi nada daquilo que ela precisou na infância. Não foi nada daquilo que tinha que ser. Mas no final da vida dele, ela cuidou, ela honrou.
mesmo ele não merecendo, mas não é por merecimento, é por fé. E ela cuidou desse pai, ela limpou esse pai, ela dava banho nesse pai, ela viveu, ela se entregou ao último dia, honrando, obedecendo a palavra, porque aquele pai merecia? Não, mas ela estava lá agindo a fé, e ela fazendo por aquele homem, que era o pai dela, ela não estava fazendo por ele, ela estava fazendo por Deus. E tem histórias aqui na igreja de mulheres, de homens, que o pai e a mãe foram terríveis. Mas Deus deu a oportunidade no final da vida. Vai lá, cuida dele, cuida dela. Não olha para o que te fizeram, eles deram o que eles tinham. Olha para o que eu quero fazer na sua vida. Vai lá, cuida, honra. E eles obedeceram. E eles estão obedecendo, porque eu conheço pessoas que ainda estão obedecendo. E pode ter certeza, são pessoas abençoadíssimas, que estão tendo a oportunidade de honrar, mesmo não tendo assim, mas estão lá. Elas estão honrando o Senhor. É isso que a gente tem que aprender. A bispa ensinou uma coisa muito, tá na cara, né? Mas ela ensinou numa profundidade, a profundidade que ela ensinou. Nós temos que amar o nosso próximo, cuidar do próximo. Tanto que os principais mandamentos é ame a Deus de todo o seu coração, ame o próximo igual a ti mesmo, honre teu pai e tua mãe. Ou seja, tá tudo junto. Vamos cuidar um do outro. E no Pai Nosso nós encontramos o quê? Pai Nosso. Não está escrito meu Pai. Meu Pai. Meu Pai que está no céu. Está escrito assim? Está escrito Pai Nosso. Nosso Pai. Então, Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. É o nosso Pai. E Ele está nos ensinando. Honre. Porque você atrai o que você honra. Tem coisas que a gente não quer honrar. Tem lugares que a gente não quer estar. Mas é lá que nós vamos encontrar a honra. Encontrarmos tudo o que precisamos. Porque nós aprendemos aqui, ó, na palavra do Senhor. Tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Então, atrai isso para a sua vida. Essas pessoas que vão fazer o trabalho no asilo, no orfanato e todos os trabalhos assistenciais da igreja, elas estão atraindo muito poder para a vida delas. Porque elas estão no lugar de muitos filhos que estão perdendo a oportunidade. Elas estão lá honrando idosos, fazendo o papel de filhos na vida daqueles idosos que estão no asilo. E elas estão atraindo honra, bênção. Não é forte isso? Tanto, Senhor, idosos que foram deixados, abandonados lá no asilo. E hoje o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, está lá honrando aqueles idosos, sendo aqueles filhos espirituais, e eles estão sendo, quem está sendo mais abençoado? Quem está lá, cuidando, limpando, ajudando, dando comida na boca. E essa honra, pode ter certeza, que está voltando. Nós temos que aprender com isso. Se coloca de pé, por gentileza. Eu penso que essa palavra nós podíamos falar todo dia e ainda ter assunto.
Da mesma forma que a gente tem a oportunidade de honrar, a gente tem a oportunidade de consertar também. Muitas vezes você está na sua cabeça acreditando que já fez tudo, já foi, não tem mais o que fazer. E sempre tem há mais alguma coisa para fazer. A atitude de honra começa de dentro para fora. Você pode honrar alguém, você pode honrar aquilo que você quer receber. Desde o marido, a esposa, até uma pessoa que você quer abençoar. Eu gosto muito desse versículo aqui, porque ele é muito claro, né? Quando você lê, você não precisa nem muita interpretação. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Hamã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Hamã que está no prédio. Façam entrar, ordenou o rei. Entrando Hamã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Hamã pensou consigo: quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu: o homem que o rei tem prazer de honrar ordena que tragam o manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponha este manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduza-o sobre o cavalo pelas ruas das cidades, proclamando diante dele: isto é que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então Hamã: vai depressa apanhar o manto, o cavalo, e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. Então Hamã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. Mesmo que alguém te faça mal e quer te desonrar, se você honra Deus, aquele que cria uma forca para você vai ter que te honrar. Se nós honramos a Deus, o mundo tem que se prostrar ao Senhor. É assim que funciona. Honre a Deus. Faça aquilo que Deus mandou honrar, que você vai ser honrado. Hamã tinha preparado tudo. E tudo que ele sugeriu, ele teve que fazer para aquele que ele preparou o enforcamento. É isso que se faz. É isso que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O nosso rei tem prazer de nos honrar quando nós honramos a ele. Seja um instrumento de honra do Senhor, que ele vai ter o prazer de te honrar. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, e agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa palavra, essa mensagem, as direções que o Senhor está nos dando. Meu Deus, é um privilégio, meu Deus, estar aqui.
E eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, quer honrar muitas pessoas. E essa palavra, meu Pai, vem para aqueles que o Senhor quer honrar, meu Deus. Porque muitas vezes, meu Pai, muitos não estão tendo a consciência, a humildade, meu Pai, de se colocar nesta posição para ser honrado, meu Deus. Mas que hoje, meu Pai, essa pessoa começa a te honrar. Ela comece, meu Pai, a te obedecer, ela comece a honrar aquilo que o Senhor manda honrar. Porque quando nós mandamos, meu Pai, nós obedecemos ao Senhor, com aquilo que o Senhor deseja, meu Deus. Nós somos honrados, o Senhor tem prazer de nos honrar, meu Deus. Meu Deus, que possamos ver, meu Pai, o nosso povo, os nossos jovens, meu Pai, vivendo honras inéditas. Meu Pai, que possamos, meu Pai, entregar, meu Deus, aquilo. Meu Deus, que pode até estar sendo empurrado, meu Deus. Muitos até mesmo por causa de orgulho, Senhor, por causa de insegurança, por causa de feridas, meu Deus, não querem honrar, Senhor. E não está travando a vida do pai, da mãe, meu Deus, ou de outra pessoa, está travando a própria vida. Porque se o Senhor colocou pessoas, meu Pai, que para muitos não iriam, meu Pai, honrar e não iria viver, meu Pai, e agir pela fé nesta honra, é porque o Senhor quer trabalhar a honra dentro de nós. Meu Pai, o Senhor está ensinando a honrar, meu Pai, que possamos aprender a honrar, meu Deus. Meu Deus, o Senhor pisou nessa terra, Senhor Jesus, e nos ensinou, meu Deus, o que é honra. O Senhor nos ensinou, meu Pai, o nível de humildade, o nível de comprometimento, o nível de servo que o Senhor era. O Senhor foi o maior servo. O Senhor foi aquele, meu Pai, que honrou, meu Deus. Honrou, meu Deus, o Senhor honrou as mulheres. O Senhor, meu Pai, elevou as mulheres. Meu Pai, o Senhor, meu Deus, equiparou, meu Deus. Meu Deus, o Senhor nos mostra, meu Pai, como deve se agir, meu Pai, como um homem deve agir. Como um filho deve agir. Como um pai deve agir, meu Deus. O Senhor era todas as figuras em uma, meu Deus. O Senhor era a própria honra, meu Deus. Porque o Senhor fez a vontade do Pai. Eu estou aqui, faça a vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Sempre, meu Pai, vai ser, meu Deus, e vai sobressair a vontade do Pai, porque o Senhor quer honrar ao Pai, meu Deus. E quando, meu Pai, nós honramos o Filho, meu Pai, o Pai é honrado. Meu Deus, que nós possamos, meu Pai, honrar a Jesus. E Jesus vai honrar ao Pai, meu Deus. Meu Deus, porque nós não conseguimos chegar a Deus sem passar pelo Filho. Meu Deus, que nós possamos cumprir todos os mandamentos. Que possamos, meu Deus, ser pessoas, meu Deus, convictas desta verdade, meu Deus. Para vivermos uma vida honrada. Uma vida, meu Pai, que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser contada. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu abençoo os nossos jovens. Eu abençoo as famílias. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, levantar hoje, meu Pai, um povo, meu Pai, honrado. Um povo, meu Pai, que ama honrar, meu Deus. Um povo, meu Pai, que não se intimida, Senhor. Meu Pai, que reconstruções, meu Deus, aconteça hoje aqui, meu Deus. Que o Senhor possa restaurar famílias, restaura casamentos, restaura, meu Pai, relacionamentos. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus. Que hoje, meu Pai, está tomando uma decisão. Eu não vou mais perder a minha vida. Tome esta decisão, que você não vai mais perder a sua vida. Que você vai entender hoje que a honra, que a bênção
ela está ligada à honra, a honra está ligada à bênção. E quando você honra, você é abençoado. Não adianta que hoje o Senhor possa abrir a sua mente, que você entenda. Não adianta dizimar, ofertar, evangelizar, visitar hospitais. Se você não honra, você não é abençoado. Se você não cumpre, se você não está fazendo a sua parte, se você não está cumprindo princípios. Mas se você cumpre, você vive tudo. Você toca em tudo. Quando você dá tudo a Deus, você recebe tudo de Deus. E que você possa receber todas as promessas. Que você possa viver uma restauração na sua vida. Que você venha viver ainda um mês de abril como você nunca viveu. Que você testemunhe que você nunca testemunhou. Que você veja o relacionamento seja sendo reconstruído com pai, com mãe. Que as famílias, meu Pai, venham estar, meu Pai, totalmente, Senhor, voltadas, lapidadas para o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, as famílias salvas, o Teu povo dentro da igreja, te servindo, meu Pai, cultuando. Meu Deus, um povo, meu Deus, que sabe o que deve fazer e faz, meu Deus, e cumpre e obedece e não se intimida, meu Pai, sabe o que foi chamado para fazer. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, obrigado pela vida, pela paz, obrigado, meu Deus, pela vida do nosso povo, obrigado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue falando com cada um de nós. E que possamos, meu Pai, ter um restante de casa firme, meu Deus, uma madrugada, Senhor, que o Senhor já nos presenteia. Porque nós já iniciamos, meu Pai, aqui, meu Deus, em oração, meu Deus, já essa quinta-feira. E sei, meu Deus, que quando nós começamos, nós honramos, meu Pai, as primícias, nós estamos consagrando o nosso dia. Que venhamos ter, meu Pai, um dia extraordinário, um dia, meu Deus, para ser lembrado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais, meu Deus, te agradecemos e peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Deus. Nos ajude. Meu Pai, que hoje, meu Pai, este orgulho, meu Pai, venha a ser derrubado. E que muitos, meu Pai, consigam, meu Deus, se colocar nesta posição e que possa honrar, meu Deus, viver uma vida de honras, meu Deus, para que possa, meu Pai, viver todas as honrarias que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho
a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.